Eu espero que tenham conseguido resolver pelo menos uma parte do desafio que eu vos deixei no vídeo anterior desta série, que é, na prática, conseguir ir buscar informações do cliente que nós queremos editar e colocar os seus dados dentro do formulário para que possamos então trabalhar esses dados e depois, logo na sequência, clicarmos no botão atualizar e essa informação ser atualizada na base de dados. Esse é o processo que nós vamos desenvolver a partir daqui para vos mostrar uma forma de nós chegarmos a esse resultado. Então, vamos abrir aqui o nosso root, vamos aqui replicar, como é habitual nesta playlist, a aula 33 para a aula 34. Já conhecem estes procedimentos, portanto não vou estar com muitas explicações pelo meio. Vou abrir aqui o VS Code, vamos aqui alterar então aqui no config para o endereço da aula 34 e está tudo certo. Ora, o desafio que nós temos agora aqui então com o clientes edit, que nós construímos aqui e que vamos ter agora aqui que implementar como foi sugerido. Ora, em primeiro lugar nós vamos verificar aqui o seguinte, vamos colocar aqui alguns mecanismos de verificação se estamos a chegar ao sítio certo, etc. Eu vou colocar aqui simplesmente isto, para verificar se de facto quando eu entro na minha página e vou aqui tentar editar um cliente, aqui na app consumidora, clientes, vou clicar aqui e estou aqui. Reparem que nós temos aqui um ID que é passado obrigatoriamente para que nós consigamos descobrir qual é ou identificar qual é o cliente que queremos editar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, reparem que aqui toda esta área já faz referência às regras de negócios relacionadas com a submissão do formulário. Portanto, nós não vamos ainda trabalhar aqui nesta parte, nós vamos querer alimentar aqui o nosso formulário atual com os dados de um cliente que já existe. Nós já temos aqui na nossa API, na lógica da API, eu vou aqui fechar tudo e voltar a abrir, vocês vão verificar aqui que nos endpoints que nós aqui temos, nós temos um que é o getClient. Ora, o getClient vai buscar um cliente, ou isto, vai buscar os dados de um cliente, então eu posso utilizá-lo para ir buscar a informação que eu pretendo. Eu vou abrir aqui tudo, então temos aqui o getClient e ele pede exatamente isto, ele pergunta se existe uma chave chamada ID na coleção dos parâmetros. Então nós vamos ter que passar esse parâmetro para fazer esta chamada à nossa API. Então vamos verificar aqui o seguinte. Primeiro, o que é que nós temos que verificar? Vamos verificar se existe o ID do cliente indicado na query string. E já perceberam que eu coloco aqui estes comentários mais explícitos para vocês perceberem quando pegarem no código o que cada uma das linhas faz. Okay? Então na minha query string eu vou verificar primeiro se vem de facto um ID. Porquê? Porque eu posso de forma propositada remover daqui aquela variável da query string e pressionar o return. E o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter que criar condições para que este quadro não seja apresentado se não existir um ID, porque nós vamos ter que colocar aqui um cliente e neste caso não estamos a identificá-lo. Então eu vou perguntar o seguinte, if, se não está definido, if is not set, okay? Que é o mesmo que colocar aqui a negativa, estamos a perguntar se está definido, neste caso é não está definido o quê? No get o ID, então o que nós vamos fazer é redirecionar isto para voltar à página inicial. Se não existe o ID, nós vamos fazer então um head e aqui vamos colocar um location, um header location, index.php. É para onde nós queremos que a nossa aplicação volte. Então eu vou colocar aqui novamente um die. Aqui vou colocar simplesmente assim um e eu quero verificar se de facto esta regra de segurança já está a funcionar. Então eu quando chego aqui a clientes e clico aqui na Ana, eu tenho aqui um. Porquê? Porque existe ali o ID do cliente. Se eu agora removê-lo daqui, o que é suposto acontecer é então ele regressar à página inicial, o mesmo que é dizer o home, ok? Vamos então aqui buscar o nosso ID de cliente. Então eu tenho aqui o ID cliente, vai ser igual ao get do ID. Porque chegados a esta fase nós já sabemos que o ID existe porque ele está definido na query string. A partir daqui nós vamos fazer a chamada, chamar a API para ir buscar os dados do cliente a editar. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, de uma forma muito simples. Eu vou até passar aqui para esta parte de baixo e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui cliente é igual a quê? API request, API request. Qual é o endpoint que nós queremos? Get client, ok? Neste caso, get client.
Que método é que vamos usar? Bom, vamos usar aqui o post e a seguir vamos dizer quais são as variáveis que nós queremos passar, que é uma coleção. Neste caso, vai ter uma chave chamada ID e o seu valor é nada mais nada menos que o ID cliente. Obviamente que poderíamos ter colocado aqui isto em baixo, okay? Poderíamos colocar aqui e assim evitaríamos a necessidade de ter aqui esta variável a ser criada. Okay? Torna a leitura do código um bocadinho mais complexa, mas é bom que vocês comecem a habituar à possibilidade de poderem fazer isto. Ora, agora aqui vamos colocar isto corretamente. Portanto, eu tenho aqui o API Request, ele diz-me que está aqui a existir um erro, eu tenho que verificar porque é que o erro existe. E basicamente porque nós temos aqui o número de chaves que não corresponde ao número correto, ok? Então, colocando assim desta forma, o que nós vamos ter aqui então é esta componente que aqui está, ou esta leitura do get, da super global get, tem aqui esta chave e depois, por sua vez, tudo isto pertence à definição de uma coleção, um array, que contém apenas um parâmetro. Tudo muito bem, então temos aqui o nosso cliente. Vamos verificar se o sistema vai buscar corretamente o cliente. Então, para isso, vou usar aquela função print data. Vamos colocar aqui cliente e ela vai parar aqui, ok? Portanto, é uma função que nós criámos já ao longo desta playlist para verificar os resultados das nossas pesquisas. Então, quando eu clico aqui na IANA, reparem como eu já tenho aqui a coleção dos dados que eu pretendo. Eu vou copiar tudo isto que aqui está. Vou abrir aqui num espaço apenas para ter aqui a estrutura do código. Vou aqui clicar do lado para termos aqui um espaço para podermos ver a estrutura da resposta que vem da minha API. E agora o que é que eu vou fazer aqui? Bom, partindo do pressuposto então que eu já tenho aqui o cliente vai ter estas chaves todas. Uma delas é o data. Dentro do data tem o results. Então reparem, eu posso aqui dizer que o meu cliente, eu poderia agora dizer que o meu cliente era igual a cliente do quê? Do data, por sua vez do results de 0. Ok? E se eu agora for aqui apresentar outra vez o print data do cliente, eu estou a fazer este exercício para vocês perceberem como é que nós conseguimos limpar esta estrutura toda para obter apenas o registro que nós queremos. Reparem que neste momento, se eu agora voltar a refrescar aqui, o nosso cliente passou a ser apenas um array que contém uma coleção de propriedades. E está mais limpo. Ora, esta prática, na minha opinião, não é a prática mais correta. Porquê? Porque nós estamos a dizer que a variável cliente passa a ser uma nova variável igual a uma parte da variável anterior. Bom, eu preferencialmente gosto mais de fazer o seguinte. Eu vou aqui fechar, porque já não tenho necessidade daquele documento que ali está, apesar dele ficar aqui. Mas eu costumo ter preferencialmente este tipo de atitude. Isto é, o cliente é igual a isto que aqui está. Reparem, isto que aqui está vai aqui para o fundo. Fica mais complexo ainda de ler aqui tudo isto, mas já não tenho necessidade de fazer isto que aqui está. O que eu estou basicamente a dizer é que da resposta da API, que vem até aqui, ok? Eu vou aqui separar propositadamente para nós percebermos. Isto é, desta chamada que é feita à minha função API Request, eu só quero depois obter a parte que diz respeito ao data, ao results e à única linha da coleção. Ok? Vamos aqui formatar, ver se ele arranja aqui, tudo muito bem arranjadinho. Então reparem que se eu agora refrescar isto que aqui está, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Agora, falta apenas colocar esta informação no meu formulário. Como é que eu irei fazê-lo? Bom, é muito simples. Já sabemos que temos o clientes. Reparem, temos aqui esta parte toda desapareceu, foi limpa do nosso sistema e passámos a ter apenas aqui o clientes com aquelas propriedades que ali estão. Aliás, vou limpar tudo o que eu tenho aqui. Ok? Vamos aqui limpar esta linha e vamos limpar esta também. E o que eu tenho agora é exatamente isto que aqui está. Ora, nesta circunstância, o que eu vou agora fazer é o seguinte. Eu vou aqui, inclusive, separar para o lado. Vamos colocar aqui. E agora vamos aqui à ao nosso formulário e vamos acrescentar o campo do value. Ora, o nome do cliente está aqui, é o nome. Então eu vou colocar aqui value é igual. E agora vou abrir aqui. Eu vou reduzir um bocadinho o código só para vocês lerem melhor em termos de espaço. Vou fazer aqui um eco de quê? De cliente, ok? Porque é este cliente que vem daqui de cima, ok? Este cliente que aqui está. Este cliente vai ter então aqui o nome. Certo?
Agora, vamos usar esta expressão que eu coloquei aqui, ou este atributo, vou até copiá-lo aqui com aquele espaço, para colocar aqui o telefone. Ora, o telefone é este que aqui está, só tenho que alterar aqui para telefone. Depois vou colocar aqui o e-mail. Ok, e-mail. E aqui temos depois o botão de cancelar. Portanto, nós temos apenas isto simplificado aqui. O created at, updated at e deleted at não é controlado desta forma. Então, agora, se eu voltar aqui atrás e refrescar aqui os clientes, enfim, se eu clicar aqui no Ana, reparem como já vamos ter aqui o nosso formulário a ser alimentado. O mesmo vai acontecer, obviamente, se eu clicar aqui no Carlos, vamos ter tudo isto a ser atualizado. No próximo vídeo, o que é que nós vamos fazer? Obviamente, vamos trabalhar esta parte da submissão, isto é, atualizar os dados e ver que regras de negócio são necessárias do lado da nossa API.